Lula diz que Banco Central joga contra a economia do país ao manter a taxa de juros alta. E você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral dá início a julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Nova vacina contra a dengue começa a ser aplicada na próxima semana, mas só na rede particular. Buscas pelo submarino desaparecido entram na fase crítica. Oxigênio da embarcação já teria acabado. E você vai conhecer a história de Eva, a menina de 2 anos que faz sucesso na internet pela inteligência. E detalhe, não tem contato com a tecnologia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, em viagem pela Europa, o presidente Lula disse que o presidente do Banco Central, Campos Neto, joga contra a economia brasileira. A afirmação foi feita após a decisão do Copom pela manutenção da taxa de juros pela 7ª vez seguida. Lula concedeu uma entrevista coletiva antes de decolar da Itália para a França. Um dia após o Comitê de Política Monetária decidir pela manutenção da taxa Selic em 13,75%, sem sinalizar uma queda futura, o presidente Lula reagiu contra a decisão. Para Lula, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, joga contra a economia brasileira. Não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. É irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 13,75 com a inflação de 5. Ou seja, cada vez que reduz meia inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. O presidente Lula também falou sobre o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Ele afirmou que, em reunião com o presidente francês Emmanuel Macron, vai tentar negociar um meio-termo que favoreça os 2 continentes, já que a França não tem interesse na proposta. E eu sei que os franceses são duros, porque não é de hoje que a gente tenta negociar União Europeia e Mercosul. E todo mundo sabe da dureza dos franceses em defesa da sua agricultura. Todo mundo sabe. Mas é normal que ele seja assim. Mas também é normal que a gente não aceite. Entre eles quererem e a gente não aceitar, cria essa oportunidade de se estabelecer uma negociação. Olha, e dando continuidade à viagem pela Europa, amanhã o presidente brasileiro tem encontro marcado com o presidente francês Emmanuel Macron. E olha só, a manutenção da taxa de juros pelo Copom, anunciada ontem, já era esperada pelo mercado e também pela maioria dos especialistas. Mas o que chamou a atenção foi o comunicado feito pelo Banco Central. Isso porque, em nenhum momento do texto, a instituição fala sobre a possibilidade de uma queda futura nos juros. E essa postura aumentou a indignação do governo, como a gente acabou de ver, e também gerou críticas de muitos economistas. Vários deles, inclusive, acreditam que já existe margem para queda na Selic. E o comportamento do Banco Central estaria prejudicando a economia do país. Diante desta polêmica, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Olha, e para falar sobre esse assunto, nós também vamos conversar com uma especialista, a Fernanda Mello, que é economista e planejadora financeira. Boa tarde, Fernanda. É um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Kleber. Como vai? Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez também. Fico muito honrada de estar aqui na presença de todos. Legal, Fernanda. E primeiro eu queria que você fizesse uma avaliação desse comunicado que eu acabei de citar, que foi divulgado pelo Copom. O texto usa termos como cautela e parcimônia e não fala em redução dos juros em curto prazo. Qual o recado que ele passa com esse comunicado? Exatamente nessa parte em que a gente lê a palavra cautela,
explicita bem o teor dessa taxa de juros. Se a gente olhar isoladamente, a taxa de juros alta é contracionista em uma economia. Isso quer dizer, ela funciona como um estímulo de contração, na verdade, desestimula o crédito. Então, a expansão de empresas, o crescimento, né, a tomada de empréstimo fica mais cara e tudo isso desestimula a economia. Justamente por isso a gente vê governo, algumas pessoas ansiosas pela redução de taxa de juros, porque, de fato, uma taxa de juros alta controla o crescimento, a expansão econômica. Ocorre que essa taxa de juros alta, ela funciona como um remédio para um mal que a gente teve aí durante os finais da pandemia, né, que é justamente a inflação. A inflação no Brasil é um mal antigo e porque existe essa grande preocupação do Banco Central com o controle da inflação, né? É justamente porque a inflação funciona como se fosse um imposto, principalmente para as classes mais pobres, porque as pessoas menos favorecidas acabam sentindo mais o peso que é o aumento do preço dos produtos do dia a dia, e apesar de a gente vê a inflação já respondendo a todo esse estímulo que foi sendo feito, né, de aumento de Selic, existe um comportamento também na inflação que é de expectativas. Então, é preciso que as expectativas estejam ancoradas em um patamar mais baixo, ou seja, ainda que a inflação esteja abaixando, é preciso que todos entendam, todos os agentes econômicos entendam que essa inflação vai se manter baixa. Por quê? Se o Banco Central eventualmente voltar a taxa de juros a um patamar mais baixo antes dessa ancoragem de expectativas, a inflação pode voltar. E aí, qual é o recado que fica se a taxa de juros é reduzida antes da hora? Que o Banco Central acaba cedendo a pressões políticas, que não tem uma política extremamente combativa à inflação e que pode ceder a pressões. Então, é muito importante que o Banco Central também passe essa percepção de que é extremamente combativa à inflação. E aí, especialmente sobre essa parte, né, de termos cautela, além desse período de transmissão, né, do fator taxa de juros para a inflação, a gente tem também um diferencial de juros, ou seja, o resto do mundo também vem brigando com a inflação, os demais bancos centrais do resto do mundo também brigam contra a inflação nos seus países, e a gente tem uma dinâmica no mundo em que alguns países são considerados mais seguros para se investir. Países emergentes, como países da América Latina, passam mais risco para o investidor, né? Então, em situações de incerteza, é natural que o fluxo de capital estrangeiro vá migrar para onde exista menos risco, né? Principalmente em situações como essas que a gente viveu, de pandemia, de guerra na Rússia e na Ucrânia, enfim. Em situações de incerteza, é natural que esse capital migre para países com menos risco, livre de risco. Legal. Então, países emergentes, eles oferecem, eles precisam oferecer algum diferencial, algum prêmio por esse risco, né? Legal. Então, Fernanda, para finalizar e bem objetivo, diante dessa polêmica, existe ou não exagero na sua avaliação na manutenção dessa taxa? Olha, acredito que não, porque o Banco Central precisa ter essa política extremamente combativa, né? Uma mudança antes da hora pode ter um efeito de retardar todo esse trabalho que foi feito de combate à inflação. Tá certo. Então, mais uma vez eu te agradeço. Nós acabamos de conversar com a Fernanda Mello, ela que é economista e também planejadora financeira. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Kleber. Um abraço. Legal. E olha só, agora nós vamos dar uma informação de última hora. Chegou agora. A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou agora há pouco que foram encontrados destroços na área de busca pelo submarino desaparecido, enquanto se fazia uma expedição pelo Titanic. Segundo a Guarda Costeira, uma das sondas que fazem as buscas localizou destroços
perto de onde estão os restos do Titanic. Especialistas do Comando Unificado estão avaliando as informações e a Guarda Costeira realizará uma entrevista nesta tarde para dar mais detalhes sobre novos resultados desta busca. Então, informação de última hora sobre as buscas do submarino que estava desaparecido próximo ao Titanic. E olha, então, a gente muda de assunto agora para falar que daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver a história da Eva, de 2 anos. Ela que faz sucesso na internet pela inteligência. E detalhe, a menina não tem contato com a tecnologia. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 13 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então com mais notícias. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral realiza neste momento o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Começou hoje o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre uma ação de investigação judicial eleitoral que foi protocolada pelo PDT. A Justiça Eleitoral reservou 3 sessões para julgar a ação que acusa o ex-presidente de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicações. O processo apontou irregularidades cometidas durante a reunião na residência oficial do Palácio da Alvorada, em julho de 2022, do então presidente Jair Bolsonaro com embaixadores de países estrangeiros. A ação, que tem como relator o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, diz que Bolsonaro teria feito críticas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Além de Bolsonaro, também é réu no processo o ex-candidato a vice-presidente Walter Braga Neto. O advogado do PDT, o Alber Agra, afirmou que a reunião teve como objetivo de desmoralizar as instituições brasileiras de forma internacional. Quando eu não nego o seu conteúdo, quem cala consente. Quando eu não nego o seu conteúdo, eu vou dizer que eu tentei uma tentativa de golpe de Estado no século XXI. Veja que coisa desprezível. Uma democracia cidadã, com partes que deveriam respeitar o processo eleitoral, tentam negar este mesmo processo eleitoral. Já o advogado de defesa de Bolsonaro e Braga Neto, Tarcísio Vieira, defendeu que as colocações feitas pelo ex-presidente poderiam, no máximo, gerar multas. Multas, aliás, nos moldes de tantas que foram aplicadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em casos rigorosamente semelhantes. Não é preciso ter uma memória prodigiosa para relembrar que multas foram aplicadas pelo TSE ao próprio investigado, ao senador Flávio Bolsonaro, ao deputado Nicolas Ferreira, à deputada Carla Zambelli, dentre outros. Multas por falas de conteúdo desinformacional. O tribunal deve avaliar as acusações em 3 sessões, sendo as próximas programadas para a semana que vem. Eu falo de saúde agora. A nova vacina contra a dengue, chamada Qdenga, começa a ser aplicada no Brasil a partir da próxima semana. E neste primeiro momento, o imunizante estará disponível apenas para clínicas privadas. A Associação Brasileira de Clínicas de Vacina informou que a vacina contra a dengue do laboratório japonês Takeda Pharma é o primeiro imunizante autorizado no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue. Por enquanto, a Qdenga deve ser aplicada apenas na rede privada, como clínicas, laboratórios e farmácias. O valor de cada dose deve ficar entre R$ 300 e R$ 400. O registro da Qdenga foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março deste ano. De acordo com a Anvisa, a Qdenga é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade. Deve ser aplicada em um esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses. A vacina é composta por 4 sorotipos diferentes do vírus causador da doença.
Nos ensaios clínicos, a quedenga mostrou ter uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue, causada por qualquer sorotipo, após 12 meses da segunda dose. A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%. Nos primeiros meses de 2023, houve uma explosão de dengue no país. Até maio, foram confirmadas 503 mortes pela doença. Nesse período, mais de 1 milhão de casos de dengue foram confirmados pelo Ministério da Saúde. Até agora, a única vacina contra a dengue que estava disponível no Brasil era um imunizante recomendado somente para quem foi infectado com o vírus da dengue. Ainda não há prazo no SUS para que a quedenga seja disponibilizada na rede pública de saúde. Olha, agora você vai conhecer uma menina que tem encantado a internet pela inteligência e com certeza você também vai ficar encantado com ela. A Eva tem apenas 2 anos, mas parece aprender mais rápido do que as crianças da mesma idade. A família acredita que esse desenvolvimento acelerado está ligado à ausência de tecnologia no dia a dia da pequena. Vamos conferir? Pato, pateta, pintou o taneto. Ainda com dificuldade de pronunciar algumas palavras, Eva, de 2 anos e 7 meses, gosta de cantar, como muitas crianças da mesma idade. Mas o repertório dela é bem diferente. Tem no poço de gelatão, fez moço que foi pra panela. A menina canta sucessos de grandes nomes da MPB, como se fossem cantigas infantis. Foi o tipo de música que ela aprendeu a ouvir em casa, com os pais, bem longe da tecnologia. Eu sou músico, né? Então desde a barriga da mãe dela ali, eu já toco os instrumentos, canto, coloco para ela ouvir choro, coloco ela para ouvir bossa nova, samba. Lucas conta que Eva tem pouquíssimo contato com smartphones, tablets e até televisão. Assiste esporadicamente e por no máximo 10 minutos. Para a família, essa distância do mundo digital faz a aprendizagem da garotinha evoluir mais rápido. Eva, que instrumento é esse? Trombone, muito bem! Eu reparo muito que as crianças de hoje em dia têm uma falta de atenção, uma ansiedade muito grande. E eu acho que os pais optam pela tela não por mal, mas por não ter paciência ou estar com preguiça. E aí a gente vê que acarreta muito na falta de criatividade da criança, na falta de atenção. Que é o contrário do que acontece com Eva em sua vida sem tecnologia. Os vídeos mostram que a menina é mesmo espontânea, esperta e super atenta a tudo. Ela monta o quebra-cabeça aqui que é confuso até para mim. E eu fico muito surpreso, às vezes, com a sacada dela. E como ela gosta de livros. Memoriza tudo, palavra por palavra. Conta histórias como se estivesse lendo as páginas. Um dia quero aprender a só pular para me mover, pulando da vontade para vir, pulando até para dormir. Eu quero ser assim também, viver pulando e ir lá além. A capacidade de Eva realmente impressiona. Mas será que isso está mesmo relacionado à ausência de telas? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 2 anos de idade a criança não tenha contato nenhum com tela. Então, considerando um caso como esse, que uma criança de 2 anos e 7 meses tenha essa inteligência avançada, isso se explica por causas multifatoriais. Tem um aspecto genético, o aspecto do estímulo dos pais, na aprendizagem, através da música, através de leitura. Então, a ausência de telas, nesse caso, colabora muito para que esse tempo seja preenchido através de todos esses estímulos que os pais dão para ela. Apesar de comprometer o desenvolvimento cognitivo, especialmente na primeira infância, não dá para negar que a tecnologia é uma grande aliada da educação, porque pode dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. A grande questão é que ela precisa ser usada de forma responsável, com limites. Mas não é isso que tem acontecido. Uma pesquisa realizada no final do ano passado, com responsáveis por crianças de 0 a 12 anos,
mostra que os pequenos passam, em média, 3 horas e 53 minutos por dia no celular. A gente precisa saber quanto tempo cada faixa etária é permitido acessar as telas. Então, por exemplo, no período de 6 a 10 anos de idade, é recomendável que a criança tenha contato com telas durante 1 a 2 horas por dia. Já a partir dos 11 anos até os 18, ela pode acessar durante 2, 3 horas por dia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Junto com isso, a gente pode preencher nesses momentos filmes que tragam conversas, reflexões familiares, jogos que estimulem a inteligência e o raciocínio lógico, música, atividades para divertir, para brincar, principalmente para unir também a família. Tomei um pedaço de genipato, fitou em 10 dados, tom no papo, tem no poço de boca, se gelatão, 10 fez um moço que foi pra panela. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!